18 de Brumário, em 1799. Porém, a vida de Napoleão ela começa bem antes. A vida de Napoleão ela é iniciada já a partir dos seus antecedentes com o seu nascimento. O nascimento de Napoleão é em Córcega, uma região que, um ano antes de Napoleão nascer, ela foi incorporada pela França. Perceba bem essa região aqui. Córcega está exatamente aqui, muito próximo à Itália, no território italiano. Napoleão, por pouco, não nasce italiano. Perceba a distância também para a França. Além disso, lembra, gente, se você já vai fazer prova do Enem, principalmente, que é onde os professores de nós de história trabalhamos esse conceito, o nobre, principalmente durante o período feudal, ele é um cara que tem a função de guerrear. É o cara que vai conquistar terra, é o cara que vai lutar com a igreja nas cruzadas, por exemplo. Então, essa vai ser a principal função do nobre durante, principalmente, o período medieval. E é uma característica que vai ser levada também para a Idade Moderna. E Napoleão ele nasce ainda na Idade Moderna, que isso fique claro, que a Revolução Francesa ela é o primeiro cenário, a primeira mudança política ocorrida e que transforma o que é a Idade Moderna e o que é o início da Idade Contemporânea. Bom, Napoleão, então, nasce de uma família nobre, então logo você entende que ele vai participar de conflitos, porque ele também vai ser um nobre. Então, Napoleão é matriculado na Escola Militar Braine-le-Château, na própria França. Além disso, eu te contei na última aula, no módulo anterior de Revolução Francesa, que Napoleão vai ser convidado pelo Robespierre a liderar as tropas contra as invasões austro-prussianas ocorridas na França durante o período revolucionário. É Napoleão quem lidera, é a primeira grande vitória de Napoleão. E a partir dali, Napoleão vai conseguir 14 vitórias consecutivas. E o mais importante, além disso tudo, Napoleão, ele dá a primeira porrada na Áustria para expulsá-la do território francês, e segundo, a partir desse momento, ele vai dar... Gente, é tanta porrada que o Napoleão vai dar na Áustria que é um negócio absurdo. Até o que nós falaremos daqui a pouco. Porém, antes de iniciar a chamada Era Napoleônica, Napoleão ainda vai ao Egito, onde a Inglaterra ocupava já esse território. Teremos a Batalha das Pirâmides envolvendo a França e a Inglaterra. Napoleão vence a Inglaterra em terra. É difícil ganhar de Napoleão em solo, beleza? Que isso fique claro. E a campanha do Egito ela é marcada pela maior campanha pirata, ou seja, roubos que serão feitos por Napoleão dentro do próprio Egito. Inclusive, essa primeira imagem aqui é a imagem da lenda de que Napoleão deu um tiro na cara da esfinge. Beleza? Olha Napoleão parado de frente à esfinge a teoria de que ele deu um tiro na cara dela. Beleza? Olha esse comparativo aqui. O primeiro é o obelisco no Egito. O segundo é o obelisco na França. Só que, além disso tudo, professor, o que isso tudo tem a ver? Esse obelisco na França, ele foi roubado por Napoleão do Egito. Pô, professor, por que tem um no Egito? Porque foi reconstruído, obviamente. Beleza? Napoleão, gente, tem um documentário no YouTube, quem quiser procurar e entender melhor, tem um documentário de mais de 1 hora que explica como Napoleão faz o transporte desse obelisco desde o Egito até a França. Beleza? E é o que marca, por exemplo, uma modernização da própria França nesse período. Claro que o do Egito vai ser reconstruído e, além disso tudo, o Egito vai passar anos e anos acusando a própria França, principalmente o Museu do Louvre, de possuir artigos que são egípcios e que eles precisam devolver. Beleza? A França e o Egito eles têm uma ligação tão forte que, olha isso aqui. À frente do Museu do Louvre, você tem 3 pirâmides, tá? Não é uma. Você tem a principal, no centro do Museu do Louvre, uma bem aqui no canto e a outra do outro lado, obviamente. E aqui, claro, o Museu do Louvre atualmente com uma estátua de Napoleão. Beleza? Então, antes de Napoleão chegar ao poder, de fato, ao poder político, já que ele é um general na França, ele já vai conquistar essa vitória no Egito, até o dia 18 de Brumário. Lembrando, Brumário
é um mês do calendário revolucionário francês. Brumário corresponde ao novembro do nosso calendário cristão. A imagem representa Napoleão chegando na Assembleia e dizendo: nem jacobinos, nem girondinos. Quem manda na França a partir de agora sou eu, Napoleão Bonaparte. A partir do golpe 18 de Brumário, você lembra que eu te falei na aula passada, são os próprios girondinos que vão pedir para que Napoleão dê um golpe nele, para que eles fiquem no poder e acabem com essa várias tentativas de golpe. Napoleão forma um consulado. Ele, sendo o principal cônsul, Napoleão é o principal cônsul, não esquece disso. O Emanuel Sais é o consultor, é um dos girondinos que vão pedir o apoio de Napoleão para que ele dê o golpe e se torna o principal consultor de Napoleão. E o Roger Ducos, esse já é também um consultor, porém, ele vai estar muito mais próximo do povo, ele vai levar as vontades do povo para Napoleão, beleza? Isso é o consulado, existindo de 1799 a 1804. Só que com um detalhe, em meio a isso tudo, o consulado, que contava com 3 cônsules, vai ser transformado em 1802 em um único cônsul, que vai ser Napoleão, e além de ser o único cônsul, é cônsul vitalício. Tudo bem? O consulado ele vai ter essas características. Primeiro, Napoleão vai comandar exército, vai nomear membros, é o principal cônsul. É isso que eu preciso que você entenda. Tudo bem? Vai censurar a imprensa, ou seja, ele vai praticamente acabar com a oposição ao seu governo e podendo nomear funcionários da sua confiança, centralizar poder. Napoleão pode fazer quase tudo, gente. Esse é o nível, beleza? Além disso, tem uma outra questão. Quando Napoleão assume lá em 1799, o que ele precisa fazer? Ele tem alguns problemas. Ele tem conflitos na sua fronteira oriental com a Áustria. Ele tem conflitos, ainda não de fato diretos, mas na sua fronteira ocidental com a Inglaterra, e o conflito interno da Revolução. Então, o que Napoleão precisa fazer? Conquistar a paz nessas 3 localidades. E Napoleão vai conseguir isso. Primeiro, a paz com a Áustria. Ele vai chegar para a Áustria e vai dizer: Áustria, vamos negociar a paz? A Áustria diz: não. Ele: tá bom, invade a Áustria, não conquista a Áustria, mas, enfim, derrota a Áustria na Batalha de Marengo e força a própria Áustria a assinar a paz. Napoleão, já em 1799, no início do consulado, consegue a paz oriental. Ou melhor, na sua fronteira oriental. No lado ocidental, não pode ser feito da mesma forma. Você está falando de uma Inglaterra, a maior potência econômica do planeta. Então, Napoleão negocia. E aí ele negocia a paz de Amiens em 1802, garantindo à Inglaterra: eu não te invado, você também não me invade. E assim, ninguém invadiu. Só que é aquele acordo onde, e você vai ver muito isso, por exemplo, na aula de pré-Segunda Guerra Mundial, principalmente, que é o que acontece com o Hitler e com o Stalin. Os dois apertam as mãos, e tem várias gravuras que representam isso, com uma faca nas costas. A hora que um demole, você vai e vai cravar a faca nele. É isso que está acontecendo nesse momento. Porém, você garantiu a paz oriental, a paz ocidental. Falta a paz interna. A paz interna é essa, que é um pouco mais complexa. Porque não é um grupo, um país. Você está falando de uma sociedade, e é a sua sociedade. A sociedade que te apoia no poder. A primeira coisa que Napoleão vai fazer, ele vai mandar um e-mail não, né? Mas ele manda uma carta para o Papa Pio. Tento falar depois rápido, Papa Pio. Enfim, Papa Pio VII, dizendo: Papa, quero restabelecer o catolicismo na França, só que tudo que a igreja perdeu de propriedade, de poder, continuará sem. Você concorda? O Papa diz: concordo. Temos a concordata de 1801. Beleza? Ou seja, o catolicismo restaurado como religião oficial na França. Tudo bem? E, além disso, na aula de Revolução Francesa, você ouviu dizer que nós tivemos nobres emigrados, principalmente a partir da tomada do Palácio de Versalhes durante a Revolução. Esses nobres emigrados, ou seja, que fugiram para outros países, Napoleão deseja o retorno deles. Porém, você precisa jurar fidelidade. E, além disso tudo, o mais importante, todos somos iguais perante a lei. Tudo bem? Não existe mais a ideia de privilégios. Se você é nobre, se você é clero, você vai pagar imposto. Tudo bem? Bom, e Napoleão da cagada? Napoleão é cagão. Isso você não pode esquecer. No consulado, ainda, nós temos
os Estados Unidos iniciando sua marcha para o oeste, ou seja, a expansão do seu território, e com isso, a grande maioria dos territórios conquistados, ocupados pelos americanos serão a partir de guerra, de conflitos, ou você vai simplesmente tomar o território, com a Louisiana não pode ser feito dessa forma. A Louisiana é um território francês. A França te ajudou na independência. Sim, gente, essa aula não tem no nosso curso, mas durante as guerras de independência nos Estados Unidos, a França ela apoia os americanos contra a Inglaterra, inclusive durante o governo já de Luís XVI. Tudo bem? Isso é citado também na aula de Revolução Francesa, a aula anterior. Então, os Estados Unidos decidem negociar com a França e decide pagar um valor pelo território da Louisiana. Napoleão aceita e ele vai pegar todo esse dinheiro da compra da Louisiana e ele vai criar seu banco. Quando ele cria o Banco da França, se torna o banco oficial, ele consegue, a partir de agora, criar uma nova moeda. A partir de agora, você vai utilizar o franco, e o franco vai ser utilizado na França até 1997, quando nós temos o euro passando a ser moeda oficial entre os países participantes da União Europeia. Tranquilo? Ou melhor, com isso, ele consegue controlar a emissão de moeda e, consequentemente, diminuir a inflação. Porque você lembra, como é que você tem inflação? Com o aumento da emissão de papel moeda, principalmente. Se você consegue controlar, sua inflação, necessariamente, ela vai diminuir, tudo bem? Só que o maior adversário para Napoleão são os ingleses. Só que você ainda não pode atacar os ingleses. Então, o que os ingleses fizeram 50 anos atrás? Iniciaram sua industrialização. Napoleão vai querer iniciar a industrialização francesa também. Para isso, ele vai adotar medidas, ou melhor, tarifas protecionistas, para valorizar o seu produto interno. Valorizando o seu produto interno, ele consegue, além de tudo, fomentar um mercado interno, ele consegue estimular a produção e o consumo interno. Como assim? Não é só com as medidas protecionistas. Napoleão consegue estimular principalmente a produção, dando títulos, não títulos, na verdade, né, mas prêmios. Pô, você criou um negócio da sua cabeça agora. Porra, isso vai ajudar a França em alguma coisa? Vai. Porra, toma aqui um título de uma medalha de mérito, enfim, dado pelo próprio Napoleão. Isso é muito importante nessa França agora. Tudo bem? E a ideia principal é fortalecer o comércio e a indústria. Porque você sabe que na ideia liberal, na ideia econômica liberal, Adam Smith define que a riqueza ela provém do comércio. Beleza? Não esquece disso. Segunda parte, ou melhor, continuando, né? O cenário político você também precisa pacificar. Por quê? Napoleão é colocado no poder pelos girondinos com a ideia de que, nós estamos vivendo conflitos internos e é necessário que você controle esses conflitos. Napoleão vai tentar controlar. Primeiro, ele vai criar a Constituição de 1802. Mandato estendido por 10 anos. Aqui é quando ele se torna o cônsul único, né, do período do consulado. O poder de nomear novos ministros e, além de nomear o seu sucessor. Não vai acontecer. Mas imagina, gente, seria mais ou menos assim. Napoleão vai ficar no poder durante 10 anos. Imagina que ele chega ao poder isso é em 1802, né? 1712, ele nomeia seu sucessor. Seu irmão, por exemplo, José Bonaparte, vai ficar até 1822 no poder. 1822, caso esteja vivo, José Bonaparte vai nomear quem? Napoleão de novo. Tudo bem? Então já começa um processo da família Bonaparte no poder. E o mais importante, e não sou eu que digo isso, é o próprio Napoleão. As palavras do mesmo. Mais importante do que minhas conquistas militares, só o meu Código Civil para os franceses. O Código Civil de Napoleão de 1804 define, ou melhor, ele reforça principalmente tudo aquilo que foi colocado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão durante a Revolução Francesa. Então ele define a igualdade perante a lei, ninguém é superior a ninguém, nem o clero, nem a nobreza, nem a burguesia. O respeito à propriedade privada, o direito à liberdade, a separação do matrimônio. Você agora pode escolher se você casa só no civil ou só na igreja, ou se você casa nos dois. Professor, qual a vantagem de você casar no civil? Você pode se divorciar. Tudo bem? Além da adoção de uma educação pública e da proibição de greves. Ou seja, isso lembra muito o que o Vargas vai fazer no Brasil, por exemplo. Você dá de um lado, porém controla do outro. Tudo bem?
Como que o Napoleão vai controlar? Proíbe as greves. Napoleão olha para isso tudo, gente, e vai pensar, pô, consegui pacificar minhas fronteiras, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Consegui pacificar a França internamente. Não existe mais conflito interno. Consegui recuperar a economia. Tá maneira. Porra, eu sou Napoleão, um dos grandes generais da história da França já. Eu não posso continuar como cônsul. Segundo Napoleão, ninguém na história lembra de um cônsul. E você pode pensar sobre isso. Mas muitos lembram dos imperadores. Napoleão decide, então, de forma extremamente democrática, convocar um plebiscito. Napoleão convoca o plebiscito, perguntando aos franceses, vocês querem que eu, Napoleão Bonaparte, me torne o seu imperador? E mais de 70% dos franceses dizem que sim. Chegou o momento da coroação de Napoleão. Primeira imagem, Napoleão chega na missa de coroação, já que agora o Estado francês ele é católico, da mesma forma que Júlio César de Roma, a coroa de flores banhada a ouro, assim como a de Júlio César, com 2 cordões, parecendo o MC Pose do rodo, o pitbull do funk. O primeiro por baixo, perceba, lembra muito a cruz da igreja, e outro por cima, um N de Napoleão, já simbolizando na missa que a igreja ela será submetida a Napoleão, e não o oposto. Chega o momento da coroação, todos participaram da missa, inclusive Napoleão. Chegou a hora de ser coroado. Primeiro a ser coroado, sua esposa, Josefina. Napoleão coloca a mão nos peitos de Papa Pio e diz, agora é comigo. Papa Pio não entende nada, perceba pela cara dele, tá puto. Napoleão pega a coroa, Josefina se ajoelha e Napoleão diz, aqui jaz a imperatriz de la France, e coroa Josefina. O Papa pega outra coroa, maior. Napoleão coloca a mão no seu peito de novo, pega a coroa e diz, aqui jaz o imperador pela França, e se autocoroa. Todo mundo fica olhando para aquilo desesperado. Meu Deus, o que Napoleão fez? O Papa Pio também não entende absolutamente nada. Porém, isso é extremamente simbólico. Napoleão acaba de submeter a igreja ao seu poder, ao seu império. É iniciado, gente, a partir de 1804, o Império Napoleônico. Napoleão inicia o seu império. Ele vai tentar destruir a Inglaterra. Napoleão passa um ano organizando a maior marinha que ele poderia organizar, a mais poderosa que ele poderia organizar. Napoleão sai pelo mar, pelo sul da França, chega próximo à Espanha, passando pelo Cabo de Trafalgar, quando ele encontra uma esquadra inglesa. Entra em guerra as 2 esquadras, Napoleão perde. A chamada Guerra da Terceira Coligação ou a Batalha de Trafalgar. Napoleão perde. Napoleão não, né? Napoleão era general. Perde o almirante de Napoleão. Perde para um cara chamado Almirante Nelson ou Lord Nelson. Em inglês, está para a Inglaterra, assim como Napoleão está para a França. Almirante Nelson destrói a marinha francesa, impede a expansão de Napoleão. Temos a quebra da paz de Amiens. 2 dias antes da guerra, Almirante Nelson falece. Um tiro no peito, não se sabe de onde veio. Porém, conseguiu seu objetivo, que era fazer com que as tropas de Napoleão recuassem. Napoleão recua, volta para a França, ou melhor, a esquadra de Napoleão retorna. Napoleão, ainda na França, percebe que perdeu a guerra no mar, parte já em direção à Áustria. Temos o início do expansionismo militar de Napoleão, com a Guerra da Terceira Coligação, agora formada por Prússia, Áustria, Rússia e Inglaterra. Temos a principal batalha desse período, que é a Batalha de Austerlitz, na Áustria, e além disso tudo, Napoleão chega na Áustria. Quando ele chega na fronteira, você tem um exército austríaco, todos tremendo, ninguém sabe o que está acontecendo. Napoleão olha e grita e parte para cima do império, ou melhor, do exército austríaco. Todo mundo fica revoltado, os austríacos conseguem fugir. Chega na metade do caminho, eles encontram com os russos. Um começa a discutir com o outro,
Até que o outro fala, era para a gente se encontrar às 3 da tarde de quinta-feira. O outro diz, mas hoje eu estou chegando, são 11 da manhã de quinta-feira. E o austríaco diz, você tá maluco? Hoje é sábado, 3 da tarde. Ninguém entendeu, pessoal, que os calendários eles eram diferentes. Eles não se encontraram para lutar contra Napoleão. Chegamos ao interior da Áustria. Agora todos reunidos. Áustria, Prússia, Rússia e a própria Inglaterra. Só que a Inglaterra é uma potência marinha. Em terra não dá para Napoleão. Não dá contra Napoleão. Gente, Napoleão faz uma batalha que é um negócio de maluco, é um negócio absurdo. Napoleão ele utiliza tudo que ele pode. Vai estar frio nesse momento na Áustria. Napoleão, gente, ele vai utilizar neblina, ele vai utilizar chuva, ele vai utilizar o sol, ele vai utilizar reflexos do sol nos rios congelados. Ele utiliza os rios congelados, ele destrói a terceira coligação. E o mais simbólico são as tropas russas, que vêm em direção a Napoleão, Napoleão em cima de uma das colinas. As tropas russas vêm em direção a Napoleão no rio congelado. Napoleão dá 2 tiros com bala de canhão, destrói o rio congelado e as tropas russas morrem, são destruídas no rio congelado. É um negócio absurdo. A principal batalha é a Batalha de Austerlitz. Napoleão venceu. Retorna à França. Retornando à França, ele manda criar o Arco do Triunfo, que já era o costume dos próprios romanos. Toda vez que o romano ganhava o conflito, ele montava um pequeno arco de triunfo, dizendo, aqui nós romanos chegamos. Só que Napoleão não. Olha o tamanho do Arco do Triunfo, gente. E se você estivesse perguntando, professor, o que é isso por dentro do Arco do Triunfo? Isso simboliza, todos esses quadrados aqui, ó, simboliza cada vitória de Napoleão, cada vitória militar de Napoleão. E a imagem, essa imagem aqui, ela tem um símbolo muito forte. É Napoleão ao centro, com a mão sobre 2 pessoas. Uma com vestimentas da igreja, outra com uma vestimenta da nobreza. Napoleão com a mão sobre as 2, submetendo-as a si. É um negócio absurdo, gente. Napoleão manda construir, não à toa é chamado de Arco do Triunfo. Toda a vitória francesa, eles passam por ali. Hitler, na Segunda Guerra Mundial, quando conquista a França, ele faz questão de passar suas tropas pelo Arco do Triunfo. Só que tem um problema. Você ainda não destruiu a Inglaterra. Pô, professor, mas ele não ganhou da Inglaterra? Sim. A guerra em terra. Só que o país Inglaterra é uma ilha. Você não destruiu a Inglaterra. Napoleão vai tentar o bloqueio continental. O que é o bloqueio continental na sua definição? O momento em que Napoleão proíbe os países europeus de comercializarem com a Inglaterra. O que isso significa? Que a partir de agora, qualquer país que comercializar com a Inglaterra será invadido por Napoleão. É isso que é dito. Em consequência, a Inglaterra perde seu maior mercado consumidor. Porém, ela vai precisar buscar novos. Então, ela vem em direção ao continente americano para apoiar os movimentos de independência da América Espanhola. Além disso, a ideia de Napoleão era desgastar a Inglaterra no cenário econômico. Ou seja, era destruir a Inglaterra na sua economia, naquilo que ela era mais poderosa. Essa era a ideia de Napoleão. Só que tem um problema. Olha o mapa do bloqueio continental. Nós temos aqui a Inglaterra. Gente, a Inglaterra e a França, elas são separadas por 32 quilômetros de água. Vocês vão ver eu falar sobre isso de novo na aula de Segunda Guerra Mundial, que fica ainda mais explícito. Só que vocês percebem que toda essa linha vermelha contornada são os países que vão aderir ao bloqueio continental. E você está vendo que tem um que não entra no bloqueio continental. Esse cidadão aqui. O reino português, o reino de Portugal, o reino do seu atual país. Portugal. O que vai acontecer com Portugal? Por que Portugal não adere ao bloqueio continental? Existem vários preceitos para isso. De um lado, Napoleão vai virar para Dom João VI e vai dizer: Dom João VI, se você comercializar com a Inglaterra, eu invado seu território.
Dom João VI para de comercializar. 2 meses depois, vem o rei Carlos, da Inglaterra. Dom João, por que paraste de comercializar conosco? Ele diz, Napoleão disse que vai invadir meu território. Então eu sei que escolha Dom João VI. Ou Napoleão, ou eu invado seu território. Ponto. Portugal, que não tinha nada a ver, agora pode ser invadido pelas duas maiores potências da Europa. Que merda, hein? Enfim. Dom João VI, então, decide continuar comercializando com a Inglaterra. E inicia, já com acordos feitos com os ingleses, a sua manutenção para a principal colônia no continente americano, onde Napoleão não poderia chegar. A partir do momento que ele volta a comercializar com os ingleses, Napoleão ele vai sair da França para invadir Portugal. Só que para isso ele precisa passar pela Espanha. E aí vem uma das maiores vigareces de Napoleão. Napoleão chega na fronteira da França e diz, nesse momento o rei espanhol Fernando VII vira para ele e diz, Fernando, gostastes de conquistar Portugal? Fernando, gostastes, obviamente. Bom, vamos invadir Portugal. Este país está a comercializar com a Inglaterra. Fernando VII, ele simplesmente abre as suas fronteiras para as tropas de Napoleão. Napoleão entra com suas tropas no território espanhol. Esse momento fica conhecido, toda essa conversa envolvendo Napoleão e Fernando VII, nós chamamos de primeiro tratado de Fontainebleau, tudo bem? Tem no slide posterior. O tratado de Fontainebleau, então, é a ocupação francesa no território espanhol. Então, aquilo que Dom João VI, gente, ele estava imaginando que, para Napoleão chegar no meu território, ele não pode vir pelo mar, senão a Inglaterra mete a porrada. Ele tem que passar pela Espanha. Até ele descobrir que eu estou comercializando e até ele conquistar a Espanha, é o tempo que eu preciso para sair de Portugal. Só que eles já tinham firmado o acordo, Napoleão e Fernando VII. Quando Napoleão ele chega no centro da Espanha, em Madrid, olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, ele vê o Palácio de Madrid 3 vezes maior do que o Palácio de Versalhes. Ele olha, não vê um militar e fala, eu vou conquistar isso. Napoleão simplesmente conquista a Espanha, de dentro para fora. Vai exilar o rei Fernando VII, qual que é seu irmão José Bonaparte no poder. Gente, de uma hora para outra, Napoleão está na fronteira de Portugal. Dom João VI está desesperado agora. E aí é aquilo que nós chamamos de a fuga das galinhas. Lembra muito o filme, todo mundo desesperado correndo para dentro dos navios, a Inglaterra ajudando a fuga. Quando Napoleão chega em Portugal, conquista Portugal, que ele vai atrás da família real, e é aí que surge uma das frases contemporâneas. Ficou a ver navios. Napoleão, quando chega, a família real já está em alto mar. O Tratado de Fontainebleau. E, no meio disso tudo, um outro país vai resolver sair do bloqueio. E esse país é a Rússia. Em 1812, nós temos a chamada Campanha da Rússia. E é aqui que vai dar tudo de errado para Napoleão. Napoleão leva 650 mil soldados franceses para a Rússia, quando ele descobre que a Rússia volta a comercializar com a Inglaterra. Gente, nunca na história se viu algo parecido. São 650 mil pessoas militares em direção a um único território. O czar, ou seja, o imperador russo, Alexandre I, decidiu abandonar o bloqueio. Napoleão decide, então, invadir a Rússia. Gente, a Rússia está concentrada na sua fronteira. Quando ela vê as tropas de Napoleão, ela vê que encarar frente a frente não dá. Então, o que as tropas russas fazem? Elas vão recuando. Só que elas não vão simplesmente recuando. A Rússia vai utilizar o que ela também vai fazer na Segunda Guerra Mundial. A estratégia da terra arrasada. O exército russo ele recua, mas ele recua destruindo tudo. Tudo que pode servir de alimento, envenena a água. Toda a população daqueles vilarejos próximos vem com o exército russo. Então, Napoleão invade, conquista. E os russos vão queimando tudo que podem. Napoleão já tá puto, chama os russos de covarde, venham me enfrentar. E os russos não vão. Napoleão, vou conquistar Moscou. Vou conquistar a capital. Não é possível que os caras vão queimar a capital. Napoleão chegou em Moscou. Moscou queimando Moscou.
Napoleão vai ocupar o Kremlin, gente, que é onde hoje fica, por exemplo, Putin, o símbolo máximo da política russa. Gente, em determinado momento, as tropas russas começam a não se separar, né, mas a se distanciar. Estão vendo esses distanciamentos aqui? Em azul são as tropas russas. Ó. Há alguns distanciamentos. O que os russos vão fazer? Eles vão aproveitar esses distanciamentos e vão atacar pequenos grupos militares franceses e vão começar a destruir as tropas napoleônicas. Dessa forma. Para piorar, você não tem comida, você não tem nada. É isso que vai causar esse afastamento, esse alongamento das tropas napoleônicas. Começou a nevar. O inverno russo chega com 2 semanas de antecedência. Quando o inverno russo chega, olha a roupa que Napoleão está utilizando. E o inverno russo, gente, nós estamos falando de menos 15, menos 20 durante o dia e menos 40 à noite. Ninguém consegue sobreviver. O francês, ele vai beber água, ele vai morrer por beber água. Por quê? Está muito frio, a água vai praticamente congelar. Seu coração vai começar a bater muito rápido, você vai morrer. É isso que vai acontecer. Gente, e você vai ter muitos, a gente vai falar daqui a pouco, os números exatos a média de mortos napoleônicos no conflito. É um negócio absurdo. Começou a nevar, gente. Acontece isso da água que eu citei. Muitos soldados vão morrer congelados. E, professor, como é que o russo vive isso, então, desse jeito? É aí que surge a ideia da vodka. O que o russo faz? É uma questão de sobrevivência na Rússia, tá? O russo, ele primeiro toma vodka, depois toma água. Por quê? Com a vodka, ele conseguiu esquentar o corpo dele e agora ele pode tomar água. É esse o nível. Beleza? E daí que vem o porquê dos russos beberem tanta vodka. Tranquilo? Aqui uma representação da campanha da Rússia. Quando o exército napoleônico, gente, ele começa agora, ele a recuar, porque, gente, de 650 mil homens, voltam só 80 mil. Então, o exército, quando Napoleão olha aquilo, ele fala, porra, calma aí, vamos começar a recuar. Mas, gente, o ego de Napoleão era tão alto que o que Napoleão deveria ter feito? Voltar, ou seja, recuar, a partir do momento que ele conquista a Rússia. E ele vê que os caras não pararam. E a partir do momento que o exército napoleônico recua, o exército russo parte para cima. E aí chegamos à Batalha das Nações, ou a Batalha de Leipzig, na atual Alemanha. Só que nesse momento, Prússia. A Batalha de Leipzig, ela já em 1814, ela é uma consequência da campanha da Rússia. A partir do momento que as tropas napoleônicas elas estão invadindo, elas estão retornando, do leste você tem as tropas russas, agora vindo com tudo. Quando você chega em Leipzig, você tem mais 3 te esperando. A Áustria, a Prússia e a Inglaterra. Então, é a primeira e a maior derrota de Napoleão. Perdeu. E agora? O que vai acontecer com Napoleão? Por enquanto, nada, porque ele conseguiu fugir. Ele perdeu a guerra, mas ele conseguiu fugir. Chega de volta à França. Ele próprio entra em contato com os ingleses e fala, ó, perdi, sei que perdi. Sei que serei exilado. Porém, eu quero nos meus termos. Tu fala, porra, Napoleão, tu perdeu e tu que ainda quer negociar? Napoleão, sim. Onde é que tu tá? Eu tô na França. Você vai invadir a França de novo para tentar alguma coisa? Porra. Uma coisa é você ganhar de Napoleão ele com suas tropas todas praticamente destruídas. Outra coisa é Napoleão dentro da França. Então começam as negociatas. E aí que nós temos o segundo tratado de Fontainebleau, quando aí sim fica definido que Napoleão vai ser exilado na Ilha de Elba com um salário de 40 mil francos. E na França nós teremos a restauração da monarquia. Voltam os Bourbons ao poder. Quem são os Bourbons? A dinastia de Luís XVI, por exemplo. Agora com o rei Luís XVIII, seu irmão. Só que, gente, olha para Elba. O mais importante desse slide aqui é você entender, primeiro, que a Batalha de Leipzig ela é a derrota de Napoleão e onde ele vai ser exilado. A Ilha de Elba ela fica do lado da Ilha de Córcega. Era onde Napoleão passava férias. Napoleão conhecia, gente, todo mundo em Elba.
e vai dar merda daqui a pouco. Napoleão passa ali um tempo, conhecendo já todo mundo, e dizem alguns que durante a noite, Napoleão e mais 3 amigos tomando um negócio, Napoleão sempre esperto, não ficou bêbado. Os outros, doidão, viraram para Napoleão e falaram: Napoleão, Elba não é teu lugar, teu lugar é em Paris. Napoleão diz: vamos a Paris? Todo mundo: vamos a Paris! Parte todo mundo a Paris. Todo mundo, os 4, né? Napoleão sai da ilha de Elba à noite, de barco, vem para a França. No dia seguinte, chegam a coligação, a sexta coligação. Cadê Napoleão? Desapareceu, ninguém sabe. Napoleão já estava entrando em território francês. E aí, gente, quando Napoleão entra em território francês, ele vai passando pelos vilarejos e as pessoas vão olhando para Napoleão, ele já no seu cavalo, todo mundo: caraca, Napoleão, para onde vais, Napoleão? Napoleão diz: tomar novamente o meu poder, tomar de volta o meu poder, melhor dizendo. Todo mundo: Napoleão, posso ir convosco? Então, Napoleão, venha. E nesse meio, gente, de 4, ele passa a ter 2.000 pessoas te apoiando. Até o momento que ele chega em Toulouse. A partir do momento que Napoleão chega em Toulouse, ou melhor, a partir do momento que Napoleão entra na França, o rei Luís XVIII já está sabendo que Napoleão está na França. Chama seu general agora chamada Lafayette. Vira para Lafayette e diz: Lafayette, quantos homens nós temos disponíveis? Lafayette diz: 40.000, senhor. Organize os 40.000 e encontre Napoleão o mais rápido possível, de preferência em Toulouse, e impeça que ele volte a Paris. Mas, senhor, os 40.000? Isso é uma desonra. Napoleão tem no máximo 2.000 pessoas. Vá e diga e faça o que eu estou dizendo. Chegamos em Toulouse. Napoleão com os 2.000 homens, Lafayette com os 40.000. Napoleão e Lafayette levantam a mão, como na imagem, se aproximam do centro da batalha. Lafayette vira para Napoleão e diz: Napoleão, não jogue mais de 2.000 vidas fora. Volte com o seu povo. Você não retomará, ou melhor, você não retornará a Paris. Você vai perder a guerra. Napoleão vira para Lafayette e diz: Lafayette, não vim aqui perder a guerra. Voltei à França para reconquistar o que é meu por direito. Um olha para a cara do outro. Napoleão pega o seu cavalo, sai voado para cima dos 40.000, chega na frente das tropas, dá aquela empinada com o cavalo. Vira para todos e fala: vocês me reconhecem? Todo mundo diz que sim. Eu, Napoleão Bonaparte, faço um último pedido a vocês. Me sigam. Retornarei a Paris. Reconquistarei o que é nosso por direito. Vocês vêm comigo? E aí, gente, 40.000 pessoas. Napoleão, porra! E seguem os 40.000 com Napoleão, mais os 2.000 pessoas, mais Lafayette. Imagina um mensageiro chegando para o rei dizendo: rei, Vossa Alteza, notícias sobre Toulouse. Rei, vai, diga, o que está acontecendo? Napoleão já foi derrotado? Não sei. Senhor, as notícias de Toulouse são as seguintes. Napoleão segue em direção a Paris com mais de 42.000 homens. Filho, o rei, ele simplesmente desaparece, fugiu. Napoleão chega à França como um deus voltando. Retoma seu poder em Paris. Retoma seu poder na França. Só que Napoleão mantém o seu ódio pela Inglaterra. E durante o governo dos 100 dias, Napoleão parte em direção à Inglaterra novamente para conquistá-la, só que por terra nesse momento. Passa pela Bélgica, vai chegar à Inglaterra até o momento que o seu... e só para deixar claro, tá? No dia da batalha de Waterloo, tá tudo errado para Napoleão. Napoleão perde, acorda com febre, perde tropas, perde cavalaria, porque o seu guia erra os locais, enfim, é um negócio absurdo que acontece com Napoleão. Dá tudo de errado. Napoleão perde o conflito. Consegue ainda algumas batalhas ali, porém perde a guerra de Waterloo. É a derrota final de Napoleão. Não tem como ele negociar dessa vez. É exilado na ilha de Santa Helena. E aí tem um ponto importantíssimo. O Napoleão é exilado na ilha de Santa Helena, pernambucanos
durante a Revolução Pernambucana de 1817, eles pensaram, por um momento, em ir à ilha de Santa Helena, capturar Napoleão para que ele liderasse a Revolução Pernambucana de 1817. Seria um negócio de maluco, gente. Imagina, Napoleão contra Dom João VI, a batalha no território americano. Só que eles pensaram, pô, não vamos fazer isso porque senão a Inglaterra vai invadir. Só que não mudou muito. Por quê? Eles não capturaram Napoleão e mesmo assim a Inglaterra invadiu. Mas, enfim, Napoleão acaba falecendo no dia 5 de maio de 1821. Como consequência, nós temos o Congresso de Viena, que a ideia principal é você restabelecer a antiga a divisão política da Europa, ou seja, voltar ao que era antes da Revolução Francesa. A França deve pagar 700 milhões de francos. Teremos o combate às ideias liberais e preciso que você lembre desses 3 fundamentos. Legitimidade, ou seja, todos os governos retomam o poder. Se na França, se na França, quem estava no poder antes da Revolução Francesa era Luís XVI, cadê ele? Não tá, morreu. Tem filho? Não, morreu também. Parente mais próximo, irmão, coloca no poder. Volta Luís XVIII ao poder. Em Portugal, Luís XVI, ou melhor, Dom João VI, tá onde? Brasil, colônia, não pode, desonra a nobreza e a aristocracia portuguesa. Manda de volta. É o momento que Dom João VI eleva o Brasil à categoria de Reino Unido. Ele vai dizer, não estou em uma colônia, estou dentro do meu reino. Além disso, restauração, ou seja, é restaurar as fronteiras na Europa. E o de equilíbrio, esse é o mais idiota possível. É a organização militar e econômica de todos os poderes, todos iguais na Europa. Por exemplo, a Inglaterra, a França tem 100 mil homens. Imagina que é o maior exército do planeta. Ele não pode mais crescer e nem se desenvolver. Ele precisa que todos os outros países da Europa cheguem a 100 mil homens com as mesmas tecnologias. Claro que isso não vai dar certo. Imagina a Inglaterra, por exemplo, gente. A maior economia do planeta, ela vai deixar de crescer por causa da Áustria, por exemplo? Claro que não. Isso não dá certo. Beleza? E por último, nós temos a Santa Aliança. Um exército absolutista formado pela Áustria, Prússia e Rússia, que vai tentar oprimir, reprimir movimentos com características da Revolução Francesa. Só que o século XX, ou melhor, o século XIX, ele é marcado por vários movimentos liberais. A Inglaterra não apoia. Ela vai adotar uma política de não intervenção ou de esplêndido isolamento. O que é isso? A Inglaterra ela vai buscar conquistar novos territórios, conquistar novas colônias, ou seja, novos mercados, na África, na Ásia principalmente. Já conquistou da América, por exemplo. Só que essa conquista que a Inglaterra vai fazer, utilizando principalmente a sua força econômica, eu te conto na próxima aula. Fui!